da Covid, porque hoje a pessoa que não falou ontem está falando. Ela está ouvindo hoje a CPI o depoimento da Emanuela Medrades, que é a diretora técnica da Precisa Medicamentos. Ontem ela se recusou a responder a perguntas dos senadores da comissão e hoje ela entrou em contradição sobre a data em que a Precisa enviou a primeira invoice, aquela nota fiscal, ao Ministério da Saúde. Raquel Honorato está acompanhando a sessão e traz os detalhes, o desenho dessa história de hoje para a gente. Raquel, é com você. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Emanuela Medrades chegou aqui hoje ao Senado Federal por volta de 8h30 da manhã, meia hora antes do horário estabelecido pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz. Ontem, quando a sessão da CPI foi retomada, por volta de 7h40 da noite, Emanuela afirmou que estava exausta e por isso a sessão foi encerrada e foi remarcada para hoje. Hoje, os senadores abriram a sessão lembrando da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reforçou que as CPIs têm a palavra final sobre a aplicação de punições. Então, Emanuela Medrades poderia ficar em silêncio em questões que pudessem incriminá-la, mas teria que responder às outras perguntas e, até o momento, ela está respondendo a todas as perguntas. Emanuela Medrades afirmou ao relator, senador Renan Calheiros, que a Precisa nunca fechou um contrato, nunca negociou, intermediou um contrato desse tamanho, de 1,6 bilhão de reais para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, a vacina mais cara negociada pelo governo brasileiro, $15 a dose. Os senadores também mostraram que Emanuela não estava falando verdade numa afirmação. Eles disseram que num vídeo dela mesmo, numa audiência pública aqui no Senado Federal há cerca de 4 meses, ela afirmou que a primeira invoice, a fatura comercial que libera a importação, foi enviada ao Ministério da Saúde no dia 18 de março. Então, hoje, os senadores desmentiram essa informação dela porque ela afirmou que teria sido enviada no dia 22 de março. A mesma versão em relação ao dia 18 de março, que ela havia dado 4 meses atrás, também foi confirmada em 2 depoimentos, do servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Ministério da Saúde, e também do consultor técnico do Ministério da Saúde, William Santana. Logo no começo da CPI, Emanuela negou irregularidades e disse que faria questão de responder às perguntas. Ela afirmou que o primeiro contato da Precisa Medicamentos com o laboratório indiano Bharat Biotech, que desenvolveu a vacina Covaxin, foi em junho do ano passado. E negou que a Precisa tenha recebido ajuda diplomática do governo brasileiro para intermediar a venda das vacinas para o Ministério da Saúde. A Precisa Medicamentos teve o apoio da diplomacia brasileira nas negociações da Covaxin? Não, senhor. Conversamos 100% de forma privada, através de buscas da equipe técnica da Precisa, sem nenhum apoio. A CPI investiga suspeitas de irregularidades no contrato do Ministério para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, por 1 bilhão e 600 milhões de reais. As negociações ocorreram de forma acelerada e o preço acertado foi 4 vezes maior que a vacina mais barata, a AstraZeneca da Fiocruz. A Precisa entrou na mira da CPI após a denúncia do servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Ministério da Saúde. Ele disse que sofreu pressão atípica de superiores para liberar a importação da Covaxin. A CPI, Emanuela disse que foi a responsável por levar a proposta da vacina para o Ministério da Saúde em novembro do ano passado, em uma reunião com a Secretaria de Vigilância em Saúde, a SVS e responsáveis pelo Plano Nacional de Imunizações, o PNI. Foi uma iniciativa, inclusive minha. A partir do momento que eu vi que nós tínhamos uma vacina com bastante potencial, tivemos uma reunião dentro da companhia e eu fui buscar qual era o departamento que era responsável pela questão da imunização no Brasil. E foi aí que nós tivemos a primeira reunião junto à SVS, junto também ao PNI, no dia 3 de novembro de 2020. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB, quis saber por que a vacina é mais cara que outras já compradas pelo Brasil. A política de precificação da Covaxin, ela é 100% da Bharat Biotech. A Precisa, ela não atua na precificação. O que nós
fizemos, que foi o que estava ao nosso alcance, foi tentar o tempo todo reduzir esse custo. Está aqui os e-mails, eu posso compartilhar com todos vocês. Não foi só uma vez, foram diversas vezes. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD, questionou com quem a Manuela se reuniu no Ministério da Saúde. Manuela confirmou reuniões com o ex-secretário executivo, Élcio Franco, e disse que o ex-ministro Eduardo Pazuello nunca participou das negociações. A senhora, então, se reuniu com o coronel Élcio para tratar sobre a vacina? Sim, coronel... não só com ele. Não, estou perguntando ao coronel Élcio. A senhora se reuniu com o general Pazuello? Não, nunca. Não, né? E com o Roberto Dias? Tivemos uma reunião com o Roberto Dias, mas foi depois da assinatura. Foi no pedido de importação. Na Secretaria Executiva, mas já era o novo secretário, não era o secretário Élcio Franco mais. E em que momento exatamente o ex-ministro Eduardo Pazuello participou das negociações? Nenhum momento. Os senadores quiseram entender por que as negociações com a Precisa levaram 3 meses, enquanto com a Pfizer, por exemplo, a negociação durou quase 1 ano. Eu posso responder o porquê que a nossa tenha sido razoavelmente mais rápida, justamente pelo fato de que nós aceitamos todas as condições que foram propostas pelo Ministério da Saúde. Nós atendemos a 100% da minuta padrão que foi enviada pela própria Conjur, se eu não me engano, preciso até confirmar, mas nós não pedimos nenhuma alteração de cláusula, nós não pedimos nenhuma alteração de prazo. O vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, leu um documento enviado à CPI pelo Ministério da Saúde com os detalhes de uma reunião em novembro que teve a participação de Manuela e de representantes do laboratório Bharat Biotech. Segundo o documento, a vacina foi ofertada por $10 a dose. E Manuela negou. Disse que entrou em contato com o laboratório indiano várias vezes para tentar reduzir o preço da dose da vacina, mas que a única oferta foi de $15 por dose. O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de $10 por dose e nós o tempo todo tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil. A memória da reunião é mentirosa, é isso? Sim, senador, é mentirosa. A Precisa não ofertou. Menos, é natural. A Precisa nem não ofertou, mas a memória não diz que foi a Precisa que não nem ofertou. a Bharat, senador, nem a Bharat ofertou. Essa reunião nós não falamos de quanto vai custar, eu não tinha ainda. Eu consigo demonstrar, através dos e-mails que foram trocados depois, que o preço nem tinha sido definido no dia 20 de novembro. Manuela falou que o preço de $10 por dose era uma expectativa e que nunca foi feita uma oferta com esse valor para o Ministério da Saúde. Senadores insistiram na pergunta. Porque, veja, as condições no processo inverso. As condições, quem aceitou de forma draconiana foram as cláusulas leoninas da Covaxin. Foi o Ministério da Saúde que se submeteu à Covaxin, portanto, a senhora, a Precisa, em relação às cláusulas draconianas e leoninas desse contrato. A questão do valor precisa ser esclarecida em tempo, a tempo, não precisa ser agora, mas é importante, porque eu escutei Vossa Excelência falando que o valor é de $10 podendo ser reduzido. Nós aumentamos o número de doses, esses $5 por vacina, por dose, foi para quem? Ou iria para quem? Esta é uma pergunta que precisa ser colocada nessa mesa. Esse preço de $10, eu fiz essa pergunta também, ele foi diretamente informado pelos executivos da Bharat Biotech? Esse preço de $10, ele não foi proposto, foi apresentada uma expectativa, mas não foi pela Bharat Biotech. Durante o depoimento, Emanuela também foi questionada sobre a data em que foi enviada a primeira invoice, fatura comercial, para importação da Covaxin. Ela disse à CPI que o documento foi entregue ao Ministério da Saúde no dia 22 de março. Em que dia foi encaminhada a primeira invoice da Covaxin ao Ministério da Saúde? No dia 22 de março, às 10h21 ou 22 minutos. À CPI, os irmãos Miranda contaram que receberam esse documento no dia 18 de março, 4 dias antes, e que relataram as irregularidades ao presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março. No encontro, eles apontaram que a invoice trazia um número de doses da vacina menor do que o previsto no contrato e a exigência de pagamento antecipado de $45 milhões.
mas o contrato só previa o pagamento após a entrega das doses. Também à CPI, o consultor do Ministério da Saúde, William Santana, confirmou que recebeu a primeira invoice no dia 18 de março. O relator, senador Renan Calheiros, exibiu então um vídeo de uma audiência pública do Senado no dia 23 de março, em que Emanuela deu uma versão diferente. Disse que enviou a invoice na quinta-feira anterior à audiência. Quinta era dia 18 de março, mesmo dia em que Luiz Ricardo Miranda afirma ter recebido a invoice. Também estamos usufruindo da RDC 476 para poder importar esse produto em caráter excepcional. Inclusive, na quinta-feira passada, nós fizemos o pedido, encaminhamos as invoices, alguns documentos. Temos alguns documentos para serem retransmitidos ao pessoal do DIMP e estão todos super solícitos, nos atendendo de uma forma pensando realmente na urgência que o assunto demanda. Mas Emanuela insistiu que o documento só chegou ao Ministério no dia 22 de março. A senhora tinha tanta certeza que era quinta-feira passada que a senhora vai falar sexta e retroage e fala quinta, porque a senhora tem uma boa memória. Não, só a interpretação que o vídeo dá. Senador, eu não estou dizendo... Claro. Não. Eu posso responder? Não, só a interpretação que o vídeo dá, né? Na quinta-feira, eu realmente criei o link do Dropbox. A quinta-feira foi a primeira vez que eu encaminhei documentos técnicos para o Ministério da Saúde através do Departamento de Importação. Mas ainda assim, eu já disse aqui, eu não fui detalhista nas questões das datas, eu não fui. E eu já provei que esse documento não estava com o Ministério no dia 18. Ele só apareceu no dia 22. E, mais uma vez, eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a demonstrarem o contrário. Porque eu provei e eu provo quantas vezes for necessário. Em relação à data de envio da primeira invoice, os senadores estão analisando a possibilidade de acariação entre Emanuela Medrades, o consultor técnico do Ministério da Saúde, William Santana, e também o chefe de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Isso porque os dois apresentaram em depoimento, como a gente viu na reportagem, a data de envio de 18 de março da primeira invoice. Emanuela se referiu a essa mesma data 4 meses atrás, numa audiência pública aqui no Senado, e hoje ela apresentou outra versão na CPI, informando que a primeira invoice teria sido enviada no dia 22 de março. Neste momento, a sessão está suspensa, mas ainda há 15 senadores inscritos para fazer perguntas a Emanuela Medrades. A gente lembra que essas negociações com suspeitas de irregularidades para a compra da vacina indiana Covaxin também estão sendo investigadas não somente pelos senadores da CPI, mas também pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União. E só para finalizar, para hoje à tarde, estava previsto inicialmente o depoimento de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos. Mas ainda há uma dúvida se esse depoimento vai acontecer ou não, segundo o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, porque o depoimento da Emanuela está se estendendo bastante. E aí há a possibilidade do depoimento do Maximiano ficar para agosto. Isso porque a partir da semana que vem, muito provavelmente, o Congresso deve entrar em recesso. Ainda há essa indefinição, então, em relação sobre o depoimento da tarde. Maju. É isso, Raquel. São 15 senadores ainda, né, para fazer perguntas para Emanuela. Então, tem chão por hoje. Obrigada, e a gente vai falar mais sobre CPI por aqui. Olha, a gente vai voltar agora para Brasília, porque dia quente na CPI da Covid lá no Senado. Recomeçou há pouco o depoimento da Emanuela Medrades. Quem é ela? A diretora técnica da Precisa Medicamentos, empresa que atuou como intermediária na compra da vacina indiana Covaxin. Ontem, a Emanuela se recusou a responder, né, as perguntas dos senadores da comissão, mas hoje está respondendo tudo. Giovana Teles agora entra aqui em cena conosco e traz detalhes dessa retomada aí da sessão. Giovana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. A CPI decidiu hoje ouvir apenas Emanuela Medrades. O depoimento do dono da Precisa, Francisco Maximiano, que também estava previsto para hoje, deve ficar para agosto. A diretora técnica da empresa, que intermediou a negociação da Covaxin com o Ministério da Saúde, continua negando que tenha havido irregularidades no contrato. Sobre a invoice, que é a fatura comercial e que tinha
uma previsão de pagamento antecipado das vacinas, Emanuela afirmou que o documento seguia um padrão das negociações do laboratório Bharat Biotech. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB, fez perguntas a Emanuela sobre a suposta participação do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, nessa negociação da Covaxin. Em depoimento à CPI, o deputado Luiz Miranda afirmou que no encontro com Bolsonaro, em que relatou as supostas irregularidades, o presidente tinha afirmado que seria mais um rolo de Barros, que é o líder do governo. Emanuela Medrade disse que desconhece qualquer relação da Precisa com o parlamentar ou que ele tenha atuado para beneficiar diretamente a empresa ou o laboratório indiano fabricante da Covaxin. Ricardo Barros também nega as acusações. Amanhã está previsto o depoimento de Cristiano Carvalho, que é o representante no Brasil da Davat. É outra negociação que é investigada pela CPI. Nesse caso, a tentativa de venda de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Maju. É isso. Então, hoje CPI só ouve Emanuela Medrades, o dono da Precisa vai ser ouvido lá para agosto. É isso. Obrigada, Giovana.